Olá pessoal, meu nome é Matheus Dalpisol e hoje eu vou falar para vocês a respeito do operador new do JavaScript. Eu percebo que tem muitos desenvolvedores, até com 2, 3 anos de experiência, que muitas vezes não tomam o tempo necessário para entender em profundidade como esse operador funciona e acabam então sem entender as grandes diferenças que existem entre se invocar uma função com a utilização desse operador e se invocar a mesma função sem a utilização do operador new. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que uma mesma função pode ser invocada de diversas maneiras diferentes no JavaScript. Nessa aula, eu vou tratar da invocação como função e da invocação como construtor. Então, eu vou começar declarando uma função chamada pessoa e criando duas variáveis. Uma João, para a qual eu vou atribuir o resultado da função pessoa, e uma Maria, para a qual eu vou atribuir o resultado da mesma função, porém utilizando o operador new. Então tenha em mente que sempre que você utilizar o operador new, você está informando o JavaScript que a função sendo chamada é uma função construtora, ok? Vamos logar os nossos resultados para que a gente possa perceber as diferenças entre essas duas chamadas. Vamos para o navegador e a gente pode perceber já uma grande diferença aqui. Quando você invoca uma função como função e não determina o valor de retorno, essa função vai te devolver undefined. Já quando você invoca essa mesma função como construtor e não determina o valor de retorno, você recebe um novo objeto vazio da classe construtora, ok? Então o que acontece? A primeira grande diferença é que quando você utiliza o operador new, internamente o JavaScript vai criar um novo objeto. É como se você chegasse no início da função e declarasse um objeto como você faz normalmente. E como você não definiu um valor de retorno, o JavaScript então simplesmente retorna esse novo objeto criado. A segunda grande diferença que existe entre essas duas chamadas é em relação ao contexto da função, ou seja, ao parâmetro implícito this. Quando você chama uma função como função, o this será uma referência ao objeto global, no caso do browser, window, e no caso do Node, global. Já quando você chama a função como construtor, o this será uma referência ao novo objeto criado. Com isso em mente, você começa a perceber que você pode trabalhar com o this da mesma maneira com que você trabalha com qualquer outro objeto. Então você pode começar a atribuir propriedades e métodos para esse objeto da mesma maneira com que você faz com qualquer outro objeto. E é isso que a gente vai fazer aqui. Vamos atribuir um nome, um sobrenome e vamos criar um método chamado nome completo, que vai retornar então a concatenação dessas duas outras propriedades. Legal. Agora, a gente precisa também receber então os parâmetros que a gente declarou para que eles sejam então vinculados às nossas instâncias. E vamos lá na nossa chamada e vamos definir então aqui o nome da nossa pessoa. Ok. Se você perceber então, por mais que a gente tenha alterado enormemente essa função, na chamada como função nós continuamos recebendo undefined. Porém, na chamada como construtor, nós recebemos então o método, recebemos então a instância
com as suas propriedades e os seus métodos, no caso, nome, sobrenome e nome completo. Agora vamos alterar aqui o João para que ele seja também uma nova instância de pessoa e vamos determinar o nome e o sobrenome dele. Então vejam, agora eu tenho então duas instâncias da minha classe pessoa, ambas com os seus respectivos nomes, sobrenomes e nome completo, que no caso é um método e que nós vamos testar agora. Então, João.nome completo. Lembrem que a função me retornou um objeto para cada chamada, né? Então, Maria, nome completo. E ali está. Os nossos métodos estão funcionando. Agora, se você prestou atenção, você viu que ambas as nossas instâncias detêm uma quarta propriedade que não fomos nós que declaramos, que é essa propriedade chamada underline, underline, proto, underline, underline. Eu vou me referir a ela apenas como proto a partir de agora. O que vem a ser essa propriedade? Isso aqui nada mais é do que o sistema de heranças, o mecanismo de heranças do JavaScript funcionando. O que acontece? Quando esse novo objeto é criado, esse objeto, prestem bem atenção, herda do protótipo da classe construtora. O que isso significa na prática? Significa que esse novo objeto vai justamente receber uma propriedade chamada proto. E essa propriedade receberá uma referência ao protótipo da classe construtora, que no nosso caso é pessoa. E então o protótipo dessa classe é simplesmente a propriedade prototype. Ok? Mas você pode se perguntar, eu não declarei esse prototype em lugar nenhum. Isso aqui é simplesmente criado pelo JavaScript quando você declara qualquer função. Então, se você quiser verificar que essa propriedade realmente existe, você pode fazer o seguinte: console dir e o nome da função, pessoa. Então, você está logando agora a sua função e você pode verificar que ela realmente contém uma propriedade prototype. Mas será que essa propriedade prototype realmente é o que está sendo referenciado pelo proto da nossa instância? Vamos testar. Então vamos logar. Pessoa.prototype igual a João.proto. Se for verdade, nós receberemos true no nosso console. E é exatamente isso que a gente vê. Então, realmente, o proto das nossas instâncias está referenciando o pessoa.prototype. E por que isso é importante? Se você reparou aqui nas nossas instâncias, cada uma delas contém uma propriedade chamada nome completo, um método. O que acontece é que toda vez que você instanciar um novo objeto dessa classe pessoa, uma nova função está sendo criada e armazenada em memória. Então, se você estiver criando 100 ou 1000 instâncias dessa mesma classe, você estará desperdiçando o processamento e armazenamento, porque a cada criação de instância uma nova função é criada e armazenada. Considerando que essa função faz a mesma coisa para todas as instâncias, isso é completamente ineficiente. Você deveria ter um mecanismo para que você declarasse essa função apenas uma vez, ela fosse armazenada em memória uma única vez e todas as suas instâncias então compartilhassem esse método. E é exatamente para isso que serve o protótipo da classe construtora. Então, como a gente já viu
que pessoa.prototype é um objeto, eu também posso atribuir propriedades e métodos para esse objeto, como eu faço com qualquer outro objeto. Então, vamos lá. Pessoa.prototype. E agora eu vou declarar nesse pessoa.prototype o meu método nome completo. E vou copiar a implementação que a gente fez. Agora, o que vai acontecer? Vamos comentar aqui o nosso método que estava na nossa instância. E a gente pode verificar que o nosso método nome completo continua funcionando. Por que isso acontece? Esse é o mecanismo de herança do JavaScript. Quando a gente chama Maria ou João.nome completo, o JavaScript vai vir na instância e vai verificar. Esse objeto contém um método nome completo. Como nós removemos o nome completo das nossas instâncias, não existe mais o método nome completo na nossa instância. Então, como o JavaScript não encontra nesse objeto o método nome completo, ele vai procurar na propriedade proto desse objeto. E é exatamente ali que está agora o nosso método nome completo. E o que acontece? Esse proto ele não está copiando a cada instância o objeto pessoa.prototype, ele está simplesmente referenciando. Então, todas as nossas instâncias guardam apenas uma referência para o pessoa.prototype. Então, o que acontece? Esse método é declarado uma única vez na memória e todas as nossas instâncias compartilham esse método. Então, é um processo muito mais eficiente e que vai trazer benefícios para a performance da sua aplicação. Então, por que isso é importante? Muitos desenvolvedores acham que acabam desenvolvendo quase que exclusivamente para desktop e é aquela página multipage, aquele site multipage, né? E como a submissão da página e a memória é zerada, acabam não dando muita bola para isso porque acaba não influenciando. Mas se você está desenvolvendo uma aplicação complexa, principalmente para dispositivos móveis, isso começa a ser um fator bem importante de entender, porque você tem tanto processamento quanto memória bem limitados. Então, você entender esse mecanismo de herança do JavaScript é algo extremamente importante. Você entender que você deve colocar funcionalidades compartilhadas no protótipo da função construtora e não das instâncias, ok? Então eu espero que tenha deixado bem claro para vocês todos os pontos que ocorrem quando você utiliza a palavra-chave new. Espero que vocês tenham gostado e a gente se fala na próxima.